Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Nos concede mais uma noite, mais um tempo de comunhão diante dEle, da Sua palavra, onde as nossas expectativas estão postas nele. Sem Ele nada podemos fazer. Se Ele não edificar a casa, em vão a tentativa daqueles que buscam edificar. Foram dele as palavras quando disse a sentença: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então as nossas expectativas novamente estão postas nele. Ele possa cumprir mais uma vez nessa noite uma porção da sua vontade nas nossas vidas, nos falar aos nossos corações, que tudo seja Ele mesmo, por meio do seu Espírito. Essa é a nossa expectativa. Amém? Bendito seja o Senhor. Eu gostaria de iniciar com um texto em Provérbios, capítulo 4. Acompanhe comigo, por favor. Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4. Versículo 18 diz assim: mas a vereda do justo, ou dos justos no plural, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém. Uma expressão que resume para nós esse sentimento que o Senhor tem nos dado para esse final de semana em que temos, no qual nós estamos juntos compartilhando a palavra do Senhor. Assim é a vereda do justo, amados, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós sabemos que ainda na nossa juventude, na fé, nós achávamos que era suficiente o fato de termos saído debaixo de uma velha criação, debaixo de um governo anticristão, debaixo da escravidão do pecado, de onde vivíamos antes e de onde agora vivemos. Nós achávamos que isso era tudo, que isso era suficiente. Não entendíamos que aqui, como nós lemos, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um processo, é um trabalho. A salvação para Deus é algo mais do que vida eterna. A salvação do homem, a complexidade do pecado e do que o pecado gerou no ser humano, precisa também de uma tão grande salvação. E não é suficiente apenas sairmos de um determinado ponto e chegarmos em algum lugar, como aconteceu na nossa primeira experiência, quando saímos tipologicamente de Ramsés, como temos lembrado. Não adianta sair do Egito, irmão, e ficar apenas em Sucote, como se Sucote fosse, ainda que é um lugar agradável, ainda que é um lugar onde nós conhecemos pessoas, onde nós nos relacionamos com pessoas confiáveis, onde criamos os nossos filhos, as nossas famílias, onde ficamos de alguma forma muito satisfeitos de onde estamos. Vamos começar a descobrir que para Deus ainda não é suficiente. Deus quer glorificar o seu Filho nos santos. Deus quer que essa imagem que foi depositada em Adão, nesse primeiro protótipo que aparece na criação de Deus, sabemos que o propósito de Deus não começa em Adão, começa no coração de Deus ainda na eternidade, isso que nós chamamos, ou Paulo chama no Novo Testamento, do mistério de Cristo. Isso é algo que começou no coração de Deus na eternidade, e nós falávamos aos irmãos que o tempo serviu apenas para que Deus jogasse essas sementes, não é? E pudesse colher no tempo oportuno aquilo que agrada o seu coração. Ele quer um homem coletivo, Ele quer um homem com a sua imagem, Ele quer uma família para a sua glória, e depois que o homem cai, desde o Éden, um longo e preciso trabalho precisa ser feito. Muitas gerações passaram, existem muitas coisas, muitos bemóis nessa história, mas o que de fato para esse final de semana nos interessa, a carga do nosso coração, é essa, de que o Senhor nos tirou de um lugar
e por muitas jornadas e caminhos, Ele está nos introduzindo em outro lugar, e esse lugar é a sua própria pessoa, é a sua própria presença, é para a sua morada em plenitude que Ele produziu essa casa. Essa não é uma casa para viver sozinho, ou para viver sem a presença plena do próprio Deus. Quando a gente fala da edificação da casa de Deus, nós não estamos falando de uma casa ou de um corpo, que também, né, você pode falar de corpo, você pode falar de casa, você pode falar de lavoura, você está falando das mesmas coisas, não é? Mas nós não estamos falando apenas de pessoas que têm, de alguma forma, presença embrionária da pessoa de Cristo no seu espírito. Quando nós falamos da edificação da casa de Deus, segundo a Bíblia, nós estamos falando de um processo de edificação que se dá desde o novo nascimento e que não para no novo nascimento. É um processo contínuo que precisa ser dado até que o seu Filho, de fato, esteja glorificado em nós, até que tudo seja absorvido pela vida, não é? Até que cheguemos aonde Ele planejou para que chegássemos. Existe um lugar, amados, o Senhor e o seu Espírito não descansa até que a gente chegue aonde Ele tem planejado que cheguemos. E nós mencionávamos para os nossos irmãos que o início da nossa caminhada é uma saída do Egito, assim como foi o povo de Israel, e uma saída não só apenas de individual, mas também uma saída coletiva, onde o coletivo desses indivíduos e não dos individualistas, esse coletivo que nós podemos denominar como família, e no Novo Testamento aparece a palavra igreja, da palavra ekkalem, de saídos, de retirados para fora, né? Foi isso exatamente que Deus fez conosco, nos tirou com o braço forte, assim como tirou também o povo de Israel através de Moisés e de Arão, também nos tirou através de Moisés, que é o nosso Cristo, e de Arão, pelo Espírito. Então, pela obra de Cristo, nós ficamos livres de toda aquela condenação que havia na velha criação. Mas, irmãos, vamos nos lembrar, não foi apenas a Cristo que Ele nos deu também a pessoa bendita do Espírito Santo. E essa pessoa que nos faz caminhar nessa jornada, de fé em fé, de glória em glória, de lição em lição, de experiência em experiência, sempre nos tirando de algum lugar e nos introduzindo em outro lugar. E esses lugares os quais nós mencionamos aqui, nada mais é do que sempre, quando nós avançamos, de fato, saímos de nós mesmos, saímos das nossas ideias, saímos dos nossos conceitos, saímos da nossa posição inteligente ou de falta de inteligência, saímos de tudo que diz respeito à velha criação, para pouco a pouco ir entrando naquilo que diz respeito à nova. Nós participamos agora em Cristo de uma nova criação. Não existe nada em você e em mim, por mais belo que seja, se for natural, ele não preenche os propósitos divinos. Por mais inteligente que eu e você seja, nós somos capazes de destruir o processo que Deus está edificando. Deus não edifica com nada que é natural, Deus edifica com aquilo que é próprio do seu Filho. Por isso que você vai ver Moisés junto com Arão, você precisa ver Cristo junto ao Espírito. Quando o Espírito vem a partir da morte, ressurreição, ascensão, entronização, o assentar-se à destra da majestade e com o seu Pai enviar o Espírito, quando o Espírito Santo chega a nós, ele chega com uma missão. E a missão é fazer com que toda a obra que foi realizada no Filho, objetivamente, até a sua cruz, desde o seu caminhar perfeito, porque a sua caminhada perfeita tem tudo a ver conosco. Tudo a ver conosco. O modelo e o padrão que Deus busca em nós é o mesmo modelo e padrão que Ele busca naquele homem perfeito. O homem que passou por todas as provas, assim como nós estamos passando e ainda outras. Ele não foi reprovado em nenhuma delas. Então, todas essas provas que o nosso Senhor passou e foi vitorioso, agora o Espírito Santo precisa fazer um trabalho, nos identificar com esse homem. E à medida que Ele nos identifica com esse homem, você sabe o que ocorre? As mesmas obras, o mesmo fruto, aquilo mesmo que aconteceu com o nosso Senhor, passa a acontecer conosco também. Por isso a presença e a obra do Espírito Santo é tão importante a presença de Arão, tipologicamente falando, não é?
para dar testemunho das obras de Moisés. É a luz, né? Na sua luz, na luz da sua palavra, veremos a luz. E a obra do Espírito Santo, então, se torna algo indispensável para nós. Nós falamos muito de Espírito Santo. A cristandade fala muito dessa pessoa, mas pouco, irmão, poucos conhecem. Poucos de nós conhecemos essa obra. Mas, porém, nós sabemos que o Senhor, à medida que nos leva para águas profundas, cada vez mais nós vamos conhecendo, assim como dele nós somos conhecidos. É uma questão de irmos aprofundando. Por isso que essas jornadas nas quais estamos, elas têm a finalidade de nos levar a um lugar especial. E esse lugar especial é o próprio Deus. E não quer dizer que nós não estejamos com Deus. A questão é que existem instâncias, as experiências, elas são progressivas e ascensionais. À medida que progredimos na fé, é na mesma medida que estamos ascensionando nele. Então, desde o primeiro dia, temos insistido, fizemos uma espécie de lista para entrar em pontos e detalhes, realmente o Espírito não nos permitiu. Parece que o Senhor nos quer aí, entendendo o lugar de onde saímos, o lugar de onde estamos e para onde de fato Ele quer nos levar. Então nós sabemos que na obra de Moisés, representada em Moisés, que é o nosso Cristo neotestamentário, nós sabemos que naquela obra descansa tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez acerca da nossa salvação descansa na obra dele em Cristo, na pessoa do seu Filho. E também nós sabemos que no final, quando o nosso Senhor voltar, diz que os mortos ressuscitam primeiro, e nós, se estivermos aí nesse processo vivo, seremos arrebatados juntamente com eles. Parece que aí há, nesse momento, uma salvação biológica, como houve no início uma salvação, uma regeneração no Espírito. Todos temos vida eterna porque Cristo, pelo Espírito, veio habitar em nós. Mas ainda existem áreas que não estão efetivamente salvas, e aí existe um processo intermediário, salvífico, não é? Onde a presença de Arão e de Moisés se fazem altamente necessárias, porque nós precisamos da palavra e nós precisamos do Espírito, porque o nosso Espírito, não é? Aquele que se une ao Espírito do Senhor é um com Ele, está escrito, Paulo fala aos Coríntios, né? 6,17 de 1 Coríntios. Então, essa parte parece muito bem resolvida, mas existe uma outra parte que ainda não está plenamente resolvida, ainda temos muitas dores, né? Ainda passamos por processos de enfermidade, muitas questões relacionadas à vida biológica. Isso é uma salvação que parece estar ligada ao futuro, mas existe uma salvação presente na qual nós devemos participar, e isso com responsabilidade, amados. Esse chamamento de sairmos juntos é para que também entremos juntos, é para que andemos juntos e andemos juntos com responsabilidades. Se não houver responsabilidade, nós não conseguiremos andar juntos. Então, essa visão de que nós precisamos participar efetivamente daquilo que Deus está fazendo agora, quando diz, por exemplo, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, as vossas psiques, mente, vontade, razão, sentimentos, não é? E nós vamos observar que na própria caminhada do povo de Israel, essas foram coisas tratadas nas jornadas. Então vamos nos lembrar, nós falamos que são 42 jornadas conforme nos mostram as Escrituras. Por 40 anos esse povo peregrinou para aprender as lições que eram necessárias serem aprendidas. Então nós sabemos que, à medida que vamos caminhando, isso não é um tempo cronológico para nós, exatamente dessa forma. Não quer dizer que vamos viver 42 jornadas, mas são as jornadas que Deus tem para cada um de nós e para o seu povo nesse deserto escaldante que nós estamos. Não estamos num lugar, ainda que precisamos, como o Senhor fala, né, para Moisés, diga a Faraó, né, que liberte o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmão, e deserto é lugar de festa? Só na fé, não é? Só na fé deserto é um lugar de festa. Imagina você fazer um cenário de festa num deserto. Mas é assim o nosso Deus, nos preparou uma festa, uma mesa no deserto. Ainda que estejamos num processo escaldante, difícil, não é? Da nossa existência aqui, o Senhor preparou-nos uma mesa.
né? O Senhor é aquele que vai diante de nós, assim como o escritor fala a Moisés, escrevendo Êxodo, no capítulo 13, ele descreve essa situação. É exatamente isso que aconteceu também no capítulo 1, lá, ele também descreve para nós que a nuvem nunca os deixou, nem a nuvem, nem a coluna. Estamos num deserto, sim, para experiências ascensionais à plenitude de Cristo. Estamos, sim, num deserto, não resta a menor dúvida disso. Porém, Ele mesmo é quem vai à frente, iluminando o nosso caminho durante a noite, né? E sombra fazendo para nós durante o dia. Temos que passar aí, temos que guerrear a sua guerra. Ele, a guerra, como diz o Velho Testamento, por diversas vezes, Javé diz, a guerra é minha, a guerra é dele, mas ele quer que guerreamos com ele a sua guerra, a sua batalha. E nessa guerra na qual estamos, sendo trabalhados, sendo preparados, sendo absorvidos, sendo cheios, não é? Até que por fim ele tem aquilo que ele deseja. Então nós vimos que assim como o povo de Israel saiu de Ramsés, assim também no capítulo 12 de Gênesis sai Abraão de Ur dos Caldeus. E nós saímos daquilo que nós não pertencemos mais, saímos da velha raça, não é isso, Rodrigo? Saímos da velha raça, saímos da velha criação, saímos debaixo do governo do diabo, não é? Não estamos mais nas mãos do diabo. Irmão, tenho passado umas coisas muito difíceis, irmão, mas eu preciso dizer para você, você não está nas mãos do diabo, você está naquelas mãos que estão perfuradas por cravos, por amor a você e a mim. São essas mãos que estão te conduzindo nesses momentos difíceis, porque são muitas jornadas, são muitos processos, e é necessário que você e eu passemos. Mas olha, em todos os processos, é o Senhor que está diante de nós, para nos aquecer como uma coluna de fogo, e para nos fazer sombra no sol escaldante do deserto. Ele vai nos acompanhar, está nos acompanhando, nessa longa e maravilhosa jornada. Mas depois também tivemos vendo que eles saíram de um lugar muito difícil, vivendo como escravos, e chegaram a um lugar agradável. Isso é Sucote. Sucote fala de cabana para trazer a ideia de que eles não teriam ali lugar permanente. Ali era um descanso para os escravos, não é? Um lugar onde eles poderiam estar em casa, porque um escravo não tem casa, irmãos. Um escravo não tem casa. Fazer a escolha de viver no mundo não é a melhor escolha, efetivamente não é. Viver fora da presença de Deus e dos seus é um grande prejuízo, é uma forma deletéria à saúde espiritual, mental, psicológica. Tudo que está no mundo serve para maltratar o ser humano, matar, roubar e destruir. O lugar que o ser humano deve estar é na casa, sair da escravidão do Egito e do seu faraó, e está agora entre família. Foi para isso que Deus nos chamou, para estarmos entre família, e imediatamente introduzir entre nós a ideia de que é uma família mesmo, que precisa se amar, que precisa suportar, porque vão caminhar juntos nessa grande jornada. Uns irão mais, porque assim você vai observar como eles estão organizados no Antigo Testamento. Eles saem como um bolo de gente, mais de 2 milhões de pessoas, segundo os historiadores. Mas observe isso. Em um determinado momento você vai vendo que em números, porque o próprio Pentateuco ele vai demonstrando um passo a passo do que vai acontecendo com aquele povo. E eles começam a se organizar, e essa organização, dessa forma orgânica, como aparece, é interessante também na tipologia. Uns aparecem à vanguarda, tem realmente irmãos na família de Deus que vão um pouco mais à frente. Tem outros que vão na guarda, e tem outros que vão na retaguarda. Mas todos vão juntos. Uns já amadureceram um pouco mais, outro um pouco menos. O cuidado que deve ter é que quando vai muito atrás, quando se espera muito, quando a gente é muito demorado a responder às demandas de Deus, existe um inimigo atrás, que são os amalequitas, que passam a espada covardemente aos maus avisados. Aqueles que acham que simplesmente a vida cristã é como Sucote, apenas uma casa onde nós nos reunimos ao domingo, como se não houvesse nenhum inimigo nesse sol e nesse deserto escaldante. Temos que ser bastante cuidadosos com a nossa caminhada, temos que guardar o nosso pé na casa de Deus,
Não podemos ficar para trás, irmãos, porque existe um inimigo covarde que pega aqueles menos avisados, ou não tão menos avisados, ou avisados, mas que não cuidam da fé. Então precisamos andar como num bloco, todos juntos, nos ajudando mutuamente, amém? Exercendo essa troca de dons e de ministérios, de serviços, para que a casa de Deus possa peregrinar com o princípio de ser alimentada e de servir a Deus no dia da sua peregrinação. Mas Sucote fala de algo mais também. Sucote fala do primeiro amor, ou do melhor amor. Esse amor que não deve ser deixado, irmãos. Você pode estar no mais profundo da experiência cristã. Se faltar o amor, faltou Sucote. Sucote é um lugar agradável. Lembra, desde o primeiro dia falei aos irmãos que os faraós iam para lá para caçar. Era um lugar que tinham palmeiras, ainda que no deserto tinha uma fauna muito rica. Era um lugar agradável. É exatamente isso que acontece conosco. Nós saímos de uma situação muito difícil de escravidão e agora nos encontramos num lugar agradável. E de repente vamos querer ficar nesse lugar agradável, mas o Senhor fala, não, mas não é esse lugar agradável. Tem um lugar mais agradável do que esse, que é a minha plenitude, é a minha presença em plenitude entre vocês. Então começa aí um processo, não é? Então nós podemos dizer sim, que Sucote também representa não somente a casa de Deus, mas o fator agradável do início da fé, do início da caminhada, quando tudo começa. A gente começa com todo o fervor, com todo o coração, com toda a alegria, e às vezes não entendemos porque em algum momento parece que aquela alegria já não é mais a mesma. E a alegria, ela está ligada com a obra. A alegria do seu e do meu coração, do coração do servo, está ligado com aquilo que o servo faz. Se não houver alegria, você não vai se dispor o coração para fazer. A obra de Deus é uma obra que precisa ter em nossos corações uma alegria permanente. Isso é Sucote. Agora, observe isso. Quando Paulo escreve a Éfeso, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, Éfeso é a carta mais profunda do Novo Testamento. Baseado nisso, acredita-se, eu acredito até que não é só a mais profunda, mas cronologicamente é a que existe antes do tempo, porque Efésios fala do coração de Deus, Efésios fala do mistério de Cristo, e o mistério de Cristo não é algo que começa no tempo, ele acontece no tempo, mas ele está no coração de Deus ainda na eternidade. Então, é uma carta atemporal também, além de ser uma carta profunda. Então é muito provável que aqueles irmãos de Éfeso fossem irmãos profundos. Mas interessante, irmãos, eu pensava por muitas vezes, eu pensei ainda mais jovem, que à medida que nós fôssemos galgando certas posições na vida cristã, nós nunca mais perderíamos aquilo. Sim, irmãos, enquanto nós estamos em Cristo, nós não perdemos nada daquilo que ganhamos nele. Mas se em um momento nós nos distraímos, irmão, é como se voltássemos à estaca zero de tudo, porque a carne para nada aproveita. No momento em que nos encontramos na carne, irmão, toda a realidade espiritual do que se ganhou, de alguma forma se perdeu. Não se perdeu na essência, mas se perdeu na expressão. Você percebe que em algum momento você falhou em algo que você não falhava mais. E por que falhou se você achava que não falhava mais? É porque não pode haver distração na fé cristã. A fé cristã não quer dizer que pelo fato de você ter ganho algo, que você pode viver distraído. Pelo contrário, quanto mais se ganha, mais se vai demandar de você e de mim. Não é assim? Quanto mais se tem, mais se é demandado. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Então Éfeso vivia essa alegria. Era talvez uma das igrejas mais profundas do Novo Testamento, pelo menos as mencionadas aqui. Mas, irmão, certa vez Paulo, capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo menciona que deixa Timóteo em Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outras doutrinas. A palavra heterodidascalias é diferente de doutrina. Exatamente o que está acontecendo hoje na cristandade. As pessoas parecem que não estão mais satisfeitas com a sã doutrina e começa a se cumprir uma série de profecias bíblicas do tempo do fim, quando estaríamos em tempo em que as pessoas não sofreriam mais a sã doutrina. As pessoas não precisam mais da sã doutrina. O que elas precisam são de doutrinas diferentes. Doutrinas novas que, na verdade, são velhas.
doutrinas que não trazem efetivamente edificação para a casa de Deus, porque o sentido da doutrina ou do ensino, o sentido da palavra de Deus, quando Deus libera a sua palavra para nós, o sentido é trazer, é vir a Deus de volta, algo que agrada ao seu coração. A edificação da casa de Deus é feita pela palavra de Deus, porque é a única que de fato pode efetivamente edificar. Nada pode te edificar, irmão, a não ser a palavra, mediante o Espírito. Pode haver pelas circunstâncias? Pode. Deus pode trabalhar através das circunstâncias exteriores conosco? Também pode. Mas a essência da edificação da casa é a palavra de Deus. Então, o que está começando a acontecer em Éfeso? Uma igreja profunda, uma igreja que temos a ideia de que seja profunda pelo nível de profundidade que Paulo escreveu. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não escreve com a mesma finalidade, com a mesma profundidade. Muito pelo contrário, ele fala, eu criei vocês com leite e não vou dar manjar para vocês, porque vocês não suportam e ainda vocês não vão suportar. Então, o Senhor faz assim. Se nós estamos crescendo, Ele vai liberar novas porções da palavra, porque nós crescemos, então há novos níveis de alimento, para novos níveis de saídas e chegadas. Assim o Senhor faz. Mas, irmãos, se nós permanecemos num nível determinado, Ele não vai dar aquilo que a gente quer ouvir, senão aquilo que a gente de fato precisa. Ele dá exatamente aquilo que a gente precisa, nem a mais e nem a menos. Podemos chegar diante do púlpito, falar uma boa palavra para os irmãos, mostrar onde é que estão, não é, os mistérios disso e daquilo, e nossa, mas que palavra, que você não vai poder fazer absolutamente nada com ela, porque ela não pertence à tua e à minha estatura. Por isso que a palavra fala, o espiritual discerne bem todas as coisas, e por ninguém é discernido. Você olha um espiritual e você fica confuso acerca dele, você não consegue enxergá-lo. Você só vê o estereótipo, você não entende porque ele age dessa e daquela forma, mas ele está entendendo você, não é assim? Então, os níveis de maturidade cristã fazem exatamente isso. Quando nós não temos níveis determinados de maturidade, muitas vezes podemos fazer como João, nós olhamos a igreja e tudo que vemos naquelas 7 igrejas, com exceção de 2, são ruínas, ruínas e ruínas. Eu mencionava aos irmãos, mas o Senhor precisa falar para João, vem João, sobe. Ele quer nos mostrar, irmãos, as coisas desde a perspectiva dele. E se nós não temos maturidade para ver desde a perspectiva dele, ele precisa nos fazer exatamente assim. Não é? Como diz o texto, precisa nos arrebatar em espírito, porque é em espírito que você consegue enxergar as profundezas de Deus, porque é o espírito que as prescruta, porque é Deus e as conhece e as revela. Ninguém consegue prescrutar no seu próprio espírito. O Espírito que habita em nós, Ele prescruta e é capaz de nos revelar, mas Ele não vai revelar coisas do 4º, do 5º, do 6º nível de caminhada, se nós estamos ainda no 1º. Então, com leite vos criei, não vos pude dar manjar, lembra desse texto? Então, é assim que o Senhor vai, essa é a caminhada ordenada, essa é a caminhada cristã saudável, sabe, irmão? Essa não é a caminhada cristã onde nós estamos procurando coisas mirabolosas para fazer, não, irmão, muito pelo contrário. Você vai ver um servo de Deus que ouviu certa vez uma pergunta de outro servo de Deus, o que ele fazia ao ler a Bíblia de madrugada. Ele dizia que ficava procurando mandamentos para cumprir. Que coisa interessante, procurar mandamentos para cumprir. O nosso coração queime exatamente dessa forma, irmãos. Procurar mandamentos para cumprir. Não ficar distraído em heterodidascalias, em diferentes doutrinas que vão produzir divisões, que não vão produzir a glória de Cristo. Só existe a palavra de Deus para produzir a glória de Cristo em nós. Se não for a palavra de Deus ministrada e ouvida, pode produzir movimento, pode produzir quantidade, pode produzir muita coisa, menos a glória de Cristo. Menos a glória de Cristo. Nós não somos contra as grandes multidões, muito pelo contrário. Ao ler a minha Bíblia, eu percebo que numa pregação, 3.000 almas se converteram. Numa segunda pregação, já vai 5.000, 8. Deus faz isso. Mas quando Ele faz por meio da sua santa palavra.
Ele faz por meio do seu Santo Espírito, Ele faz dentro dos seus princípios. Irmão, fique com 2, esquece 8.000, fique com 2, mas que com coração puro buscam e invocam o nome do Senhor. É isso. É isso. Então foi isso que aconteceu com Éfeso. Paulo falou para Timóteo: adverte alguns que não ensinem outra doutrina, que não ensine aquilo que é essencial, aquilo que vai produzir fruto de realidade, de verdade. Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo, irmão. Nossos cabelos já vão brancos, muitos irmãos já mais velhos, daqui a pouco estamos indo embora daqui, irmão. Ou você acha que vai viver aqui para sempre? Mesmo os mais novos. Está o Lucas aqui bem jovem, e a vida passa. Eu converti, tinha mais ou menos a idade dele, 22 anos, e passou, irmão, o tempo, e eu não vi o tempo. E quando eu olho para minhas escrituras, muitas coisas já eram para estar edificadas em mim e não foram. E o tempo continua passando, continua correndo. Então não se iluda, irmão, com o estereótipo. Não nos iludamos na caminhada com aquilo que só traz aparência. É isso, esses são os dias profetizados pelo Senhor Jesus no capítulo 24 de Mateus. São esses os dias, espírito de engano, aquilo que parece ser, irmão. O diabo não vai aparecer com você com chifre, com rabo, não é nem esse o estereótipo dele, é um querubim e tem 4 rostos e tudo, né? É outra coisa, irmão. Não é essa forma que ele quer aparecer para nós. Ele é aquele cupim que vai comendo pouquinho, quando você bate na madeira já não tem mais nada. Pouquinho, vai nos levando para longe, sabe? Você começa numa caminhada aqui desde Ramsés para atingir um objetivo de Deus. Você começa aqui e ele desvia você. Roger, 2 milímetros para a direita, o que significa isso? Absolutamente nada, é verdade. Isso aí lá na frente a gente consegue. E 2 milímetros aqui, irmão, ao longo dos anos e da caminhada, irmão, você já está em outro lugar totalmente diferente do qual Deus desenhou, Deus arquitetou, Deus desejou para você. Então foi isso que aconteceu com Éfeso. Logo depois aparece uma nova descrição acerca de Éfeso. No capítulo 2, vocês lembram bem, não é? Que Éfeso recebe uma reprovação. Eles tinham algumas coisas boas em comum, eles conseguiam provar aqueles que se diziam ser apóstolos e que não eram. Eles lutavam pelo nome, eles faziam algumas coisas boas, mas o Senhor tinha algo contra eles. E o que o Senhor tinha contra Éfeso? Que eles deixaram o primeiro amor. Irmão, nunca vi isso de ninguém, é apenas uma percepção minha, e eu coloco na mesa de comunhão com a igreja, para receber ou deixar de lado. Pela preocupação de Paulo ao deixar Timóteo em Éfeso, com essa preocupação de que as pessoas não ensinassem outra coisa, de alguma forma eu me vejo na necessidade de pegar esse texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 5, e colocar nesse contexto. Alguma coisa aconteceu em Éfeso, que o Senhor está dizendo que se Éfeso não se arrependesse, não voltasse à prática das primeiras obras, ele retiraria o seu castiçal. E vocês sabem que o castiçal, o candeeiro, ele representa o testemunho da igreja numa localidade. Ele é feito de 7 braços, a cana central, que representa o próprio Senhor, que traz o equilíbrio, a homeostase do corpo em cada uma das localidades respectivas. Ele tem 7 braços com luz, não é? São luz cétupla, luz perfeita, luz fala de testemunho. Então o candeeiro de Éfeso está falando do testemunho do Senhor em Éfeso. Assim como um candeeiro em Joinville está falando do testemunho do Senhor em Joinville. Temos um testemunho? Temos. Quantos braços tem? Quantas luzes acesas tem? Não sei dizer, mas que tem, por vontade de Deus, tem. E de alguma forma, quando passa o tempo, o candeeiro de Éfeso é retirado. E isso me faz ter temor, irmãos, porque não está falando de Corinto, está falando de Éfeso. Isso nos faz ter temor. Nós não podemos ouvir qualquer coisa. A igreja não foi feita para ouvir qualquer coisa. A igreja é um vaso depositário de um depósito especial. E esse depósito é o depósito de Deus. Você não nasceu de novo para ouvir qualquer coisa. Não se deu o luxo de ouvir qualquer coisa, irmão. Seleciona as coisas que você ouve. Seleciona as coisas que você coloca diante dos seus olhos.
porque as coisas que Deus preparou antes da fundação do mundo, quando ele fala as boas obras que foram preparadas antes da fundação do mundo, como registra Efésios capítulo 2, não é? Foram essas obras que ele preparou para que andássemos nela. E para andar nessas obras, precisa ouvir o que ele precisa dizer, porque é na sua palavra que nós vamos sendo transformados, que nós vamos sendo trabalhados. É essa palavra que é o Cristo. É esse Arão que é o Espírito. É essa palavra e Espírito que vai trabalhando em nós de jornada após jornada. Que não seja retirado de nós o candeeiro, irmãos. Que não seja retirada em nós a luz do testemunho. A luz do testemunho só vem pela luz da palavra de Deus, da pura palavra de Deus. Não adianta dizer que você vive numa igreja bíblica, irmão, não é suficiente. Você pode estar tanto enganado quanto eu. Você precisa ser um crente beriano, um crente criterioso das coisas que você ouve. Você precisa aprender, eu preciso aprender a comparar coisas espirituais com espirituais, para ver se de fato é assim. Não mergulhe em qualquer movimento, irmão. Não mergulhe em qualquer sentimento. Não faça isso da sua vida. Deus já te tirou da escravidão, não volte para lá. Existem homens que estão escravizando homens dentro do contexto evangélico. Mas eu não estou falando apenas para fora. Estou falando que nós precisamos ser criteriosos, porque Ele nos salvou com uma tão grande salvação, e tem um plano e tem um propósito. O mesmo que te elegeu em Cristo é o mesmo que te deu um destino de ser conformado à imagem do seu Filho. Ele não quer te conformar nem com o anjo Gabriel, nem com o querubim, nem com o serafim, com os mais dos poderosos dos céus. Ele deu a você e a mim, a nós, a imagem do seu Filho. Ele nos quer idênticos a Ele, identificados, essa palavra, identificados a Ele. E não há como ser identificado com Cristo se há heterodidascalia, se há diferentes doutrinas que não vêm de Arão, que não vêm do Espírito Santo, que não têm base em Cristo e nas suas sagradas Escrituras. Temos que ter cuidado na nossa caminhada, amém? Pega essa pequena introdução que eu falei aqui, guarda no seu coração, pode ser que você não precise usar agora, mas no momento da sua prova, daquilo que você ouve, daquilo que você atesta, você pode dizer, não, aqui eu não entro. Eu sou um depositário do depósito divino, eu não ouço qualquer coisa. Eu sou um vaso que pertenço a Deus, fui criado dessa forma, estabelecido dessa forma, para contê-lo, retê-lo e expressá-lo. Não é expressar movimento, irmãos, não é expressar ideia, ideologias nem filosofias. Somos cristãos, somos seguidores de Cristo, seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Já vai acabar, irmão, tudo vai terminar. Um novo momento vai começar, não vai terminar tudo, mas essa era e esse tempo de fato estão terminando. Que o Senhor nos ajude a colocar olhos fitos, sem nenhuma distração nele, para que Ele nos conduza por esse caminho, nenhuma distração, olhando firmemente para Jesus. O grego traz a ideia de um ponto fixo, onde você não consegue olhar nada em volta. Você sabe que inclusive o olhar humano é assim, não é? Você só consegue olhar um ponto, e o outro é reflexo daquilo que você está vendo, mas você consegue olhar um pequeno campo. Isso é uma figura maravilhosa. Nós precisamos olhar apenas uma pessoa e seguir atrás dela, e seguir atrás dela. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eles perderam o primeiro amor, porque se desviaram em diferentes doutrinas, em falação de genealogia sem fim, intermináveis, eu sou judeu, eu vim da descendência de tal, eu sou fulano, e assim, naquele contexto está dessa forma, no nosso contexto, nós vemos que um diz que é para a direita, outro diz que é para a esquerda, outro, irmão, só a palavra de Deus pode nos conduzir num caminho seguro. Não é a palavra de nenhum outro homem, nem de nenhum outro movimento. Ah, mas nós temos aqui 600 mil pessoas, pode chegar a 10 milhões, eu não quero nem saber disso. O meu medo é outro, a minha preocupação é outra. É de que forma essas pessoas estão sendo edificadas para o dia mau. Essa é a minha preocupação. Porque há um dia mau, irmãos. Você lembra do dia mau de Efésios? Primeiro ele nos coloca nas regiões celestiais, nos edifica, nos trabalha, começa a nos falar no capítulo 2
para que a gente tenha cuidado de não andar conforme o mundo, e ele fala do andar, que tem que ser um andar santo, obviamente. Já a partir do capítulo 4, ele fala andar conforme a vocação com que foste chamados, ele já começa a falar do nosso andar, e lá no finalzinho ele já começa a falar de principados e potestades, aquilo que mostramos no mapa aqui para os irmãos antes. Ele não vai nos colocar em guerra se não estamos preparados ainda. Então tem pessoas que estão alegres, irmão, estão pulando, estão fazendo festa, estão muito alegres, mas de fato estão sendo edificados para o dia mau, para que possais resistir o dia mau. A palavra grega é antisteme, de antistamina. Quando você tem alergia, né, muitos daqui devem ter, você libera uma quantidade de estamina, porque o corpo ele responde muito fortemente a algum tipo de micro-organismo no seu organismo. Ele responde muito, então você precisa fazer um bloco dessa estamina, não é? Então você toma o que é chamado de antistêmico. É exatamente essa a palavra grega. Tomar antistêmico é fazer um bloqueio, é resistir firmemente diante de principados e potestades. Mas sabe onde está isso? Não é no capítulo 1, é no final da carta. Então, se nós estamos aqui, sabe o que nós estamos aqui sentados em pé, irmãos? Para que algo mais de Cristo seja formado em nós, para que essa roupagem dele seja de fato nossa, para que possamos resistir no dia mau. Então ele segue trabalhando conosco. Se estamos distraídos, não estamos sendo edificados. E se não estamos sendo edificados, como enfrentaremos o dia mau? Certa vez um casal lá no Rio de Janeiro passou por uma situação muito difícil, extremamente difícil. E a irmã depois, conversando com a gente, falou: irmãos, eu não sabia o que fazer diante daquela situação difícil. Pai, irmão, mas todos nós, ninguém sabe exatamente o que fazer. Ela falou assim: irmão, eu não tinha um texto bíblico no meu coração para aquilo que eu estava vivendo. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você que é um depositário do depósito divino, você tem alguns textos, pelo menos? Eu tenho alguns textos, pelo menos? Tem um momento, irmão, onde o acampamento muda, e você que estava dirigindo o carro passa para o banco do carona. Você e eu achávamos que estávamos dirigindo e estávamos sob o controle da nossa vida, e de repente nós nos encontramos no banco do carona. Não é nenhum demérito, irmão, sentar no banco do carona. Na verdade, é uma grande virtude sentar ao lado do Espírito Santo e deixar ele conduzir as coisas. O problema é quando nós não temos um versículo para entender o contexto em qual nós fomos colocados, e aí nós achamos que é o diabo que está contra nós. E aquilo que Deus está fazendo para nos aperfeiçoar, irmão, é exatamente aquilo que nós estamos rechaçando. Nós chegamos no nosso local de reunião, nós chamamos os presbíteros, e nós queremos presbíteros e óleo, porque nós queremos sair fora daquilo. Irmão, o senhor fala: você não vai sair daí, só sai quando aprende. Essas são as minhas jornadas, você só sai quando aprende. Não é uma questão de ficar curado, irmão, da alma, de uma enfermidade, é uma questão de ficar curado na alma, de algo mais de Cristo ser forjado em você e em mim. É esse o trabalhar de Deus na nossa vida. Então foi isso que aconteceu em Éfeso. Perdeu o testemunho, perdeu a luz, porque perdeu o amor, então perdeu as obras. Não tem como realizar nenhuma obra para Cristo se o amor não queima por ele, não é isso? Então qual é a maneira de nos mantermos acesos no testemunho? Ouvindo conforme a sua palavra, obedecendo, ouvindo a sua palavra, desejando obedecer, orando sobre essa palavra, né? Meditando, jejuando, quiçá, sobre essa palavra, para que ela tenha lugar em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Mais um pouco de caminhada, e agora eles chegam a Etã. Não vamos entrar nos textos porque não temos mais tempo, mas quando eles chegam em Etã, Etã fala de um novo período entre aqueles que chegam na casa de Deus. Eles chegam na casa de Deus e tudo que eles veem é alegria, mas nós já estamos falando que Etã é uma espécie de lugar agridoce. Ele é uma estação intermediária entre a casa e aquilo que nós vamos começar a enfrentar agora, num primeiro momento em que estamos na casa. Chegamos na casa, num primeiro momento, nos sentindo bastante agradável, um lugar muito agradável, onde as pessoas se amam, procuram se compreender,
se ajudarem mutuamente. Uma casa muito agradável, essa é a casa. Ainda que existem umas casas que não são tão agradáveis assim, mas vamos entender que são. E quando nós estamos na casa, nós começamos a achar que é uma casa que nós fomos colocados para ficar bem nela, irmão. Para que você veio para a casa de Deus? Irmão, eu vim para ser feliz. E assim também quero ser feliz no casamento, como diz o Gerson, né? Ele diz que guarda uma espingarda lá atrás da porta, porque se alguém chegar lá e falar para a menina, ele tem 3 filhas, né? E se alguém chegar lá e falar assim, eu quero casar com a sua filha, o que você quer com ela? Fala assim, eu quero ser feliz. Ele falou que pega aquela espingarda e solta o cachorro já morreu, parece que o cachorro já morreu, mas a espingarda acho que ainda continua. E ele é crente, irmão. Então, é mais ou menos o que acontece conosco, esse sentimento de alegria da casa não pode ser mal compreendido. O assunto do primeiro amor e o amor da casa não pode ser uma coisa sentimental, tão somente e apenas. Sabe, irmão? Porque o Senhor vai começar a nos dizer o seguinte, você está numa casa realmente. Não é? Você está como a galinha que quis juntar, lembra das palavras do Senhor Jesus? Quantas vezes eu quis juntar, né, vocês, chorando sobre Jerusalém, juntar vocês debaixo, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Esse é o lugar de aconchego, desse lugar terrível que nós saímos, esse é o lugar de aconchego onde nós chegamos, a casa de Deus, não é? Esse é Sucote, mas já começa dentro de Sucote, já começa, olha, você está na casa para você respirar um pouco, sentir os ares agradáveis dessa casa, mas não é o assunto apenas casa, Deus quer casa cheia dele. Lembra que eu falava, irmão, da profecia de Abacuque? Do tempo que Abacuque profetiza, do dia que toda a terra seria cheia do conhecimento da glória. E toda a terra já está cheia da glória, mas toda a terra não tem o conhecimento da glória, porque o conhecimento da glória vem pelo testemunho dessa glória. E no tempo da casa, esse testemunho está na casa, esse testemunho já teve na própria pessoa do Senhor Jesus, quando ele pregnou aqui também, porque ele é a casa de Deus, nele habita, casa, corporalmente toda a plenitude da divindade, o Pai e o Espírito estão nele. Aí não é só um homem andando, aí é o próprio Deus, com natureza teoantrópica, é Deus e é homem, 100% Deus e 100% homem. E o nosso Senhor está aí, e aí está o testemunho de Deus, mas o testemunho de Deus, a partir do momento em que o nosso Senhor vai sair da terra, ele vai passar por esse processo de morte, de ressurreição, de ascensão, vai enviar o Espírito. No momento em que ele vai sair, ele vai precisar comissionar pessoas para darem continuidade ao processo. Escolheu você e eu. Escolheu a nós. A saída de Ramsés não é apenas para ficar na casa, é para seguir uma linha de testemunho, porque a terra não pode ficar sem testemunho de Deus. De Deus. Não de Zeus, Deus. Porque se não tiver a palavra de Deus, o testemunho vai ser de Zeus. Nós queremos a palavra de Deus, nós queremos o Espírito de Deus, nós queremos as ações de Deus, nós queremos entre nós a obra de Deus. Amém? Eu sei que seu amém está fraco, é porque isso vai custar a sua própria vida, e a minha também. Deus não vai poupar a gente, não poupou nem o seu próprio filho, irmãos. Antes nos dará também com ele todas as coisas. Ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiros com ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não queremos, realmente, irmão, quando nós vamos nos aprofundando nesse assunto, a gente dá vontade de entregar a vida para Jesus de novo. Quando a gente não tem olhos abertos para isso, irmão, tudo que a gente enxerga é o nosso próprio umbigo, é a nossa família, é o nosso ser, é o nosso trabalho, é o nosso, sabe? Nós nos tornamos pessoas individualistas. A saída em família não quer dizer que você vai cuidar da sua família e deixa tudo para lá. Não, irmão, a família é uma representatividade legal numa forma miniaturizada do propósito divino, que é a igreja, que é o seu corpo. Não é a família do irmão Roger, minha famíliazinha. Não, irmão. A sua família é para formar com outras famílias a casa de Deus. Você não tem direito nenhum sobre ela, se foi Deus que te deu. Foi Deus que deu a família a você, sim ou não? Então, quem pertence à sua família? A você? A você?
a Deus. A Deus. E se Deus levar um dos componentes da família? Deus está errado? Por quê? Porque é dele. Assim também é com o nosso trabalho, não é? Nós temos empresários na casa de Deus que trabalham sonegando impostos. Essa é a luz do testemunho. Mas ele fala, esse trabalho foi Deus quem me deu. E esse trabalho aqui eu não boto um dedo, porque isso aqui foi consagrado a Deus. Mas o governo federal e a Receita não conseguem ver aquilo que precisa ser visto. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Isso não pertence ao Senhor, irmão. O Senhor é justo, o Senhor é reto, o Senhor é santo. Se quisermos um caminho sério diante dele, irmão, ele vai mudar até a maneira da gente pentear o cabelo. Assim é o nosso Deus. E isso sabe para quê, irmão? Para o nosso máximo benefício. Parece que eu estou desenhando para vocês aqui um Deus horrível, terrível. Não, irmão. Esse é um Deus cheio de amor. Ele não quer ver a gente porque o pecado deformou o ser humano. Ele não quer nos ver deformados. Ele nos quer ver conformados. E não é a anjo Gabriel, não. A imagem do seu próprio filho. O anjo Gabriel já era muita coisa para a gente, irmão. Mas ainda não é o que Deus quer para a gente. É a imagem do seu próprio filho. Essa representatividade legal da pessoa santa e gloriosa do Senhor Jesus. Então Etan fala disso. Etan fala de um processo intermediário, onde nós saímos de um lugar, nós chegamos a um lugar, mas nós precisamos ir a outro. Etan fala disso. E Etan é uma terminologia egípcia da palavra Edom, de onde vem Esaú. E de Esaú tem o seu irmão Jacó, e vocês sabem que tem um problema de família aí entre Esaú e Jacó. Então pode ser que Etan esteja nos trazendo uma mensagem tipológica dizendo, olha, você está na casa e precisa avançar na casa. Mais do que o conforto da casa, existe uma grande jornada para você seguir, porque Ele quer essa casa cheia, não só de pessoas, mas cheias da sua presença. Então Etan fala para nós que para avançarmos é necessário deixar muitos sentimentos para trás. Não tem como avançar se não deixar as coisas, irmão. Parece uma coisa muito lógica, não é? Como avançamos levando? Só se avança quando se deixa. E aí nós temos que ver que assim como nós saímos como família, nós temos que ter o cuidado para que a própria família não seja uma pedra de tropeço para o avanço. Esse é o problema de Edom, esse é o problema de Etan. Não é? Esse é o problema da guerra entre Esaú e seu irmão Jacó. A guerra entre as famílias. O nosso coração precisa ser ganho pelo Senhor, de tal forma que o Senhor é maior do que os nossos filhos, do que as nossas esposas, do que os maridos, do que tudo. Ele vai ter que ocupar o primeiro lugar no nosso ser e no nosso coração. Que coisa tremenda é o nosso Deus, irmão. Falo coisa colocando entre aspas. Existem muitas pessoas que estão presas à beira do lago, porque estão presas à doutrina da senhora sua mãe, com todo respeito. Não é? Muitas famílias que não conseguem caminhar, porque a doutrina que prevalece ainda nessa família, nessa nova família, porque deixará, está vendo? Para avançar, como é que tem que deixar? É somático. Deixará o seu pai e a sua mãe. Você não pode levar, irmão, o pai e a mãe para o casamento. Vai dar problema. É uma nova família, uma nova ordem de coisas que começa agora no processo. O Senhor vai trabalhar nessa família. Foi assim que Ele fez com Abraão. Ele sai de Uz, chega a Harã. Harã é casa, é o lugar onde eles habitaram. Não é? E quando chega em Harã, quem precisa morrer para que ele possa prosseguir, para que Abraão possa prosseguir? Quem? Tera, o seu pai. Muitas vezes, irmãos, os nossos sentimentos e os nossos laços familiares estão nos impedindo de seguir a jornada. Deus tem uma obra para fazer em nós, irmãos. Não é a senhora, minha mãe, que tem que fazer essa obra. A ela eu devo todo o respeito, toda a honra. Lembra? Mandamento com promessa, lembra disso? Honrar pai e mãe para que prolongue os dias na terra.
Nosso irmão Altivi, que esteve conosco ontem aqui, o irmão ficou mais de anos sem viajar para visitar as igrejas, porque precisava cuidar da sua mãe, só ele podia cuidar da sua mãe, e ele cuidou até recentemente, quando a sua mãe partiu para o Senhor. Entende o que é honrar, irmão? Isso é honrar. Agora, muitas famílias vivendo com problema, porque importam os sentimentos familiares para dentro de um processo onde Deus é quem vai começar a trabalhar. Não sabemos nada. Aqui temos um casal de irmãos novos. É Deus que vai criar o que precisa ser criado entre eles. É Deus que vai encaminhá-los, que vai gotejar a sã doutrina para eles, que vai mostrar a irmã como a irmã deve andar da forma adequada como esposa, mostrar aos irmãos, na posteriori, se tiverem filhos, saberem como conduzir os seus filhos. Deus precisa fazer a sua obra aqui, ninguém pode entrar aqui, e ainda mais de maneira descuidada. Às vezes as pessoas querem ajudar, acabam atrapalhando, porque nem sabem como isso se processa. Então Etan fala disso, de aspectos familiares que nós precisamos deixar, irmãos, se ele nos impede a caminhada. Cuidado, irmã, você que é esposa. Cuidado, irmão, você que é marido. Deus tem algo, Deus já tem, tanto para você, tem Moisés e tem Arão. Tem a palavra de vida e também tem o Espírito que opera sobre essa palavra. E na jornada da vida, nós seguimos em instâncias diferentes. O lugar é o mesmo. Todos vamos chegar, todos Deus objetiva para chegar num determinado lugar. Isso está descrito Canaã, a plenitude de Cristo. Mas, irmãos, cada um de nós vai na sua própria porção. Eu não posso falar, esse casal tem que ser igual àquele, aquele tem que ser igual. Não. Isso quem resolve é o Espírito Santo. É Ele que conduz a cada casal, a cada família na igreja. É Ele que vai formando Cristo nas necessidades específicas de cada família. Isso é Etan. Etan está dizendo para a gente, olha, tem um grande e longo deserto, porque Etan está no fim do deserto, no sentido contrário. Está registrado assim, Etan é o lugar onde ele se encontra o fim do deserto de lá para cá, porque daqui para lá é o início da jornada. De tudo que estamos falando de sexta para cá, é apenas a entrada do deserto, não entrou ainda. É Deus preparando, mostrando de onde saímos, onde estamos e onde Ele quer nos levar, e aonde de fato Ele já está nos conduzindo. Então isso tem uma importância fundamental, irmão, uma condição sine qua non. Se a gente não deixa para trás os sentimentos que nos prendem, irmão, nós não vamos conseguir avançar. Temos que, no mínimo, orar. Senhor, eu tenho alguns problemas dessa natureza, me ajude. Nós precisamos orar como família, orar como casais, orar como igreja, porque se precisamos andar juntos, muitos sentimentos, muitas questões precisam ficar para trás, porque é uma obra perfeita, maravilhosa, que à medida que avançamos, vamos sendo identificados com a pessoa do Senhor, e começamos a ver mesmo. Por isso que eu já vi alguns depoimentos assim, irmão, eu hospedei aquele irmão, a sensação que eu tinha é que eu estava hospedando um anjo. E o outro lá, de um companheiro que eu tive muitos anos, que faleceu há um tempo, um querido e amado irmão, e ele era lutador de taekwondo, foi campeão, ele era o campeão do Brasil nisso, ele assimilou essa luta como ninguém. O irmão Clécio, não sei, alguns de vocês poucos já ouviram falar, e um dia, inclusive, conta-se que ele contava que a última luta que ele foi fazer, os irmãos impuseram a mão, porque ele creu, os irmãos impuseram as mãos sobre ele, e ele falou, bom, essa luta eu vou entregar a Jesus, porque afinal de contas agora eu sou um crente, então vou oferecer a ele. Irmão, apanhou igual boi ladrão. O camarada que bateu nele, ele passava debaixo das pernas dele, irmão, e ele, inclusive, na época, quando nós tínhamos o nosso primeiro filho, o Mateus é forte, né, e a gente chegou a cogitar alguma coisa de colocar para fazer uma coisa de luta, essas coisas doidas que o pai arruma. E Clécio falou para a gente, para mim e para a Nana, falou, irmão, não faça, cuidado com isso. Eu tinha o espírito da luta, eu não tinha a técnica apenas, irmão. E eu descobri isso o dia que os irmãos impuseram as mãos sobre a minha cabeça. A técnica continuou, o espírito foi embora, eu fiquei sozinho. Aquele pé que aquele camarada me acertou, ele não acertava nunca. Quando ele vinha com o pé, eu passava embaixo da perna dele. Você imagina, irmão, você vai estar numa competição internacional ou nacional, o que quer que seja,
e um oponente que chegou à final com você acha que vai passar debaixo da perna dele, irmão? Que isso? É um espírito e ruim. Mas assim é. Mas vamos voltar para a Bíblia, amém? Etan significa deixar tudo para trás, para que a gente possa seguir firmemente com o Senhor. Fala dos nossos sentimentos, fala dessas coisas relacionadas àquilo que é próprio da nossa natureza, daquilo que nos prende à beira de um lago. Precisamos avançar para a profundidade, amém? Quando Etan também nos demonstra que existe um aspecto interessante também nessa caminhada de jornada que nós vamos. O Senhor pede para que Moisés voltasse com o povo a Pi-Hahirote, mas ele não tinha ido a Pi-Hahirote ainda, ele estava com o povo acampado em Etam. E ele fala, volte, isso está registrado em Números, lá no capítulo 33, versículos 7, 6, 7, por ali. E é interessante que o Senhor fala para Moisés, volta para Pi-Hahirote e acampa com o meu povo lá. O Senhor faz muitas vezes isso conosco, faz a gente voltar para jornadas que a gente não aprendeu como deveria aprender, o suficiente. O Senhor faz isso, irmão. O Senhor faz isso. Mas o que me chama a atenção é que Pi-Hahirote era um lugar, irmão, que muito estranho se você ver no mapa. Porque sabe o que significa esse lugar? Esse lugar está, se você pega aqui o Egito e Ramsés, eles desceram aqui a Sucote, depois desceram mais uns 20 quilômetros a Etam, eles estão se distanciando. E aí Deus fala, volta para Pi-Hahirote, e ele tem que fazer isso, irmão. E aqui está o mar, e aqui estão os egípcios. E Moisés é um estrategista de guerra, ele tem a ciência de guerra do Egito, ele conhece, irmão. E isso aqui me arrepia, irmão. A caminhada cristã não é pelo que você e eu conhecemos tão somente. Essas mudanças de acampamento, elas acontecem da forma mais terrível que você possa imaginar. Nunca Deus vai deixar na sua mão esse controle, irmão. Você não tem. Eu não tenho esse controle da vida. Sabe o que o Senhor está nos falando? Ele está nos falando que a gente vai ter que caminhar pela fé, vai ter que confiar nele. Irmão, se Moisés é um homem que não confiasse em Deus, se Moisés não fosse um homem trabalhado por Deus para ser fiel, porque Etam fala também desse aspecto de fidelidade. Moisés pega um povo num lugar que já está distante do inimigo, para voltar com esse povo para ficar entre o mar e o inimigo. Por isso entendemos por que Deus trabalhou tanto na vida de Moisés. Quando Moisés quis libertar o povo, com a sua ajuda natural, com o braço da sua força, ao tentar separar uma luta, ele matou um egípcio, lembra? Foi só tentar separar. Ele não entrou na briga, ele só tentou separar. É assim que a gente faz, porque não há processos, não há trabalho suficiente em nós para que a partir de nós outras pessoas sejam edificadas. Acordo com uma ideia, com um pensamento, bom, eu vou pregar isso na igreja hoje. Não, irmão. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, é o que Paulo fala. Ele não está dizendo para mim, em mim. Ou seja, nós precisamos disso, irmão, que o Espírito Santo trabalhe para que através da sua vida, Cristo revelado na sua vida para outros, para que a gente sirva de celeiro, de alimento para aqueles que precisam. É disso que está falando. Então foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés precisou, não, Moisés, não, você não vai libertar povo nenhum, você não vai fazer nada. Moisés, você vai cuidar lá dos animais do seu sogro. E Moisés achou que talvez seria, não é um déspota que eu quero, Moisés, eu quero um servo. E aí põe ele lá 40 anos, Moisés já está com 80, irmão, agora já é hora de, né, irmão, de aposentar-se. Não, irmão, é agora que começam as coisas. Deus não precisa do braço humano, não precisa da força humana, Deus precisa da fidelidade humana. Deus precisa do servo humano. E esse servo não é produzido, não é inerente, não nasce com o ser humano ser servo. É Deus quem produz o servo. Assim como é Deus que produz o presbítero, né? Ele chega numa cidade, não tem presbítero. Irmão, vamos inventar um presbítero. Não, você não inventa presbítero, ou você tem ou não tem. Não é assim que funciona? Ou você tem algo legítimo ou não tem. Não, mas a gente precisa de um aqui. Eu sei, eu preciso também, mas onde é que está ele? Se não tem, irmão, nós temos que seguir a nuvem
temos que seguir a coluna, temos que ser fiéis à palavra, ao conteúdo, ao depósito. Amém, meus amados? Então é isso que nos fala Etan. Etan diz para nós que alguém que é um déspota já não é mais um déspota. Alguém que conhecia tanto, agora precisa entender que a casa de Deus não é levada por ideias humanas. Eu sou um general de guerra, o que é isso? Deus mandar ir para Pirrachirote, eu vou ficar encurralado lá, eu tenho estratégia de guerra. Não, irmão, a igreja não é edificada com mente humana. Por isso que precisa ser servo, porque a qualidade de servo nos coloca no nosso lugar. Não posso fazer, não tenho autorização para isso. Hoje, mas esse pensamento ele é tão maduro. Essa ideia que você está tendo, ela é tão interessante, isso vai ajudar demais os irmãos. Quando você coloca aquilo, irmão, você destrói a comunhão. Porque a igreja é edificada com Cristo, não com ideologias humanas, não com filosofia. Pode ser a melhor que você tenha, a melhor estratégia, irmão. Nunca vai substituir a estratégia do Espírito Santo. Nunca vai. Nunca. E nesse início de caminhada, ainda nem sequer adentramos o deserto ainda. Vamos precisar de outras reuniões para isso, né? Mas nem sequer colocamos o pé na areia. O Senhor já está falando, olha, para me seguir, precisa ser fiel à minha palavra. Vou trabalhar com você para que você seja fiel. Amém? E quando nós nos colocamos, Senhor, eis-me aqui, você fala assim, não, ainda não está no tempo. Precisa trabalhar mais, porque você vai me representar. E para você me representar, eu preciso trabalhar em você. Ninguém representa Deus, Deus ninguém representa. Só quem representa Deus é o seu filho. Amém? Só quem representa Deus é o seu filho. Então, se Ele quer uma representatividade entre nós, Ele nos dá o seu filho. E não só dá o seu filho, como em processos de caminhada, faz com que vamos nos fortalecendo, vamos crescendo nele. E na medida que vamos crescendo nele, Ele em nós dá essas respostas às demandas divinas. Então, Ele é colocado em Pirrachirote, leva o povo para lá. E quando você chega em Pirrachirote, agora você vai passar, e nós estamos passando, irmão, muitos de nós, algo terrível, a mudança de acampamento. O que vai acontecer em Pirrachirote? O Senhor incitou lá o coração de Faraó. Lembram disso? Endureceu o coração de Faraó. E agora Faraó vem, irmão. Pô, irmão, a igreja, glória a Deus, saímos de Ramsés, estamos na igreja, irmão, glória pura, casa de Deus, maravilha. Mas olha, irmão, o Senhor está treinando a gente para ver que não existem só aspectos gloriosos desses tipos de interpretação que nós fazemos. Estamos em guerra, irmão, estamos em luta. E nesse processo de guerra Ele está nos edificando para que possamos resistir no dia mal, porque tem uma longa caminhada a ser feita, irmão, por vocês aqui de Joinville, por nós lá no Rio, em todas as respectivas localidades. Num domingo tudo está bem, irmão, numa segunda-feira tudo mudou, e você está desesperado. Sabe o que está acontecendo? É a experiência de Pirrachirote. Você está entre o mar na frente e o inimigo que vem te passar a espada atrás. Não tem o que fazer. Até lá eu tinha uns truques, porque a gente, quando é novo, ainda em Sucote, a gente tem uns truques. A gente faz uns truques. Mas, irmão, quando a gente chega em Pirrachirote, não tem truque. Ou você crê para atravessar o mar, ou você fica prostrado, você e eu. E eles começam a temer, vocês lembram da passagem, eles começam a temer, porque começa a chegar as carruagens do exército de Faraó, e eles vêm para matar, e o povo começa a murmurar. Foi para isso que nos trouxe aqui? É isso, irmão, é isso que eu queria despertar no coração de vocês com a ajuda do Senhor. Não é um lugar só de alegria, temos que nos preparar para a guerra, irmão, para a batalha. São coisas sérias, o diabo está contra nós. Você não pode baixar suas mãos, você tem que se armar, você, eu, nós, temos que nos armar da disposição de pagar o preço, porque nessa batalha, muitos ficam prostrados, e esses muitos é o preço da própria alma, da própria existência humana. Na guerra, irmão, só fica em pé o que passa pelo feeling de Cristo. Aquilo que é formado em Cristo vai passar para o outro lado da batalha. E aquilo que é próprio nosso vai virar cinza.
na experiência do fogo que vem para queimar a palha, para que fique apenas aquilo que é puro, que é santo, que é justo. E a gente fala, bom, irmão, então agora já terminou. Ufa, não, irmão, nem começou o deserto. É ainda o início de uma grande caminhada. Mas se a gente tem esse sentimento, esse entendimento, a gente pode dizer, não, irmão, nós estamos numa batalha, sigamos em frente. Quando o teu irmão do teu lado começa a balanguear, você fala, irmão, fica firme, irmão. Fica firme, irmão. Se você não tem essa visão, sabe o que você vai fazer? Não, isso aí é inconstante, irmão. É aquela folha que fala na Bíblia, que leva para lá, leva para cá, isso aí. Não, irmão, ora por ele, ajuda o teu irmão. Ele é filho, irmão. Por mais que ele seja complicado, seja problemático, ajuda ele. Nessa batalha nós saímos juntos, lembra? E queremos chegar juntos também. Então, quando nos deparamos com situações como o Pirairote, nós olhamos e falamos, a igreja realmente era a casa de Deus, mas esse escândalo que aconteceu, ou essa situação específica ou aquela, nós estamos todos de cabelo em pé, não sabemos mais o que fazer. O que vamos fazer, irmãos? O que vamos fazer? Está tudo bem hoje, não está, irmão? Pelo jeito está. E se amanhã as coisas amanhecem diferente? Olha essas questões de pandemia que tivemos aí. Irmãos que partiram, situações que aconteceram, princípios de tudo que é tipo, porque há reações, princípios de insubmissão, de insujeição, um momento da gente ver que a gente não anda junto, irmão. Pelo menos essa foi a nossa experiência na nossa cidade. Cada um tem uma ideia, irmão. Cada um tem um sentimento. Não, irmãos, os pastores não precisam vir e falar, não, aqui quem manda sou eu. Não, irmãos, os irmãos não fazem isso, não devem fazer isso. É hora de ver quem realmente está sujeito, quem está ouvindo a palavra, quem está entendendo a direção que o Senhor está conduzindo. Essa é a hora da nossa prova, não é? É a hora do exercitar da fé, de confiar no Senhor, de crer. Por exemplo, vocês devem ter conhecido o caso do irmão de Manaus que faleceu, um irmão que era evangelista, estava à frente lá ajudando os irmãos, e faleceu. Teve irmãos lá que ficaram sem entender, isso é pirrai-xirote, irmão. São provas que nós passamos para a gente entender o seguinte, está vindo aí o inimigo, e a gente tem muito medo dele de fato, mas irmão, quando exercitamos a fé, porque nós ouvimos a palavra, ou devemos ouvir a palavra, porque a palavra gera a fé, não é? E quando podemos crer na palavra de Deus, não é? Então atravessamos o mar, atravessamos a dificuldade, vamos nos encontrar numa nova jornada, mas passamos a prova. E o que ocorre? Aquilo que para nós era terrível, porque o que era terrível para o povo judeu, o povo de Israel, sabe o que era terrível? Era Faraó com seus exércitos. Mas quando eles viram eles mortos nas águas que foram fechadas, terrível agora passou a ser o Senhor. O temor agora não é do inimigo. Eles temem a Deus e a glória é a Ele. Eles vão murmurar, eles vão reclamar, é assim que nós fazemos também, não entendemos e começamos a reclamar das coisas, e reclamamos, irmão, a gente faz isso. Mas o que está acontecendo? O Senhor está nos colocando entre o exército inimigo e o mar, não há saída. Ou você crê nele para continuar seguindo, ou você e eu ficamos prostrados. Vamos ver essa lição utilizando a lição em Números capítulo 14, quando fala de ritmo, porque, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos fazer como nós fizemos, se os meus irmãos me permitem, vamos fazer como fizemos ontem. Vou dar 5 minutinhos para meus irmãos levantarem, esticar as pernas, para o sangue correr nas pernas, e aí volto para terminar esse ponto. Para que a tua verdade habite em nós.